Aê! Fala, campeão! Muito bom dia, muito boa tarde. Tudo bem, Harley? Tudo bem, Ness? Que massa, cara. Muito obrigado aí por você ter aceito gravar comigo essa nossa última conversa desse nosso processo de coaching esportivo. Hoje a gente vai fazer realmente uma retrospectiva, né? Uma avaliação de como é que foi esse trabalho para você, para a sua família e também para poder ajudar outras pessoas e outros atletas. Eu quero convidar quem está assistindo a gente aí já para deixar sua curtida, deixar seu like, já deixar o seu comentário sobre o que você vai achar dessa nosso bate-papo. Harley, antes de tudo, queria saber como que é o seu nome completo, qual a idade que você está hoje, onde é que você joga, qual é o seu esporte, meu amigo. Seja bem-vindo, Harley. Boa tarde, Neres. Meu nome é Arlen Matheus Benevides dos Santos. Tenho 13 anos e eu jogo no Santos, né? Jogo futebol. Qual é a sua posição, meu amigo? A posição é meio atacante. Meio atacante. Hoje a gente está com 13 anos, Harley. Sim. Que legal, cara. Você já jogou por onde tanto, cara? Eu já joguei pelo Corinthians. Na verdade, quando eu iniciei, né? Desde pequenininho, eu comecei Qual a idade que você começou? de 4 para 5 anos. Comecei na escolinha do Boca Juniors, lá de São Paulo. E depois eu fui no chute inicial do Corinthians, depois na base do Corinthians e agora eu fui pro Santos. E você nasceu Com em 8 São anos, Paulo? São Paulo capital. Com 8 anos, Com 8 anos, com 7 para 8, né, eu entrei no Santos. 7 para 8, e a gente está então aí quase 4, 5 anos? 5 anos. 5 anos. Um detalhe, né? Você já tem hoje, você é atleta profissional do Santos? Não, Ainda não somos. Mas você já tem patrocínio hoje, né, meu amigo Harley? sim, Já tem uma empresa que investe em você aí, que acredita em você, né, Harley? com Já, certeza. já dá para ver quem que é, né? Não precisa falar muita coisa. Uhum. Cara, mas é muito massa falar sempre com você, é muito legal sempre poder te atender. E eu queria saber aí, Harley, como é que você me conheceu? Vamos começar desde o início. Como é que você me conheceu, cara? Vamos lá para trás. Então, primeiro a minha mãe, ela viu os seus vídeos, né? E ela já queria procurar um coach, né? Que ela achava, ela ainda acha, né? Super importante para o desenvolvimento dentro de campo, performance, né? E então ela foi procurando e achou você, né? E pelos seus vídeos ela me mostrou, eu vi vários vídeos seus, vários. E aí foi por meio do seu Instagram, né? Que a gente te achou e te procurou pelo direct, né? Pelo WhatsApp. Sim. Então a sua mãe estava buscando um coach para fazer algum trabalho com você. Por que que ela estava buscando um trabalho de um coach, Harley? O que que ela queria para ti, cara? Ela queria que eu tivesse uma performance melhor dentro de campo, né? De ser mais, de ter mais uma mentalidade de campeão, né? Dentro de campo. E com o trabalho do coach, né? Tendo essa mentalidade forte, né? Sempre isso é importante porque vai afetar dentro de campo. Ou se você não tiver um trabalho de coach, ou vai afetar para o ruim, né? Tem trabalho de coach para o bom. E é isso que ela está buscando e eu estou buscando, né? No seu trabalho. E, e essa performance, né? Que estou aprendendo, colocar isso em prática dentro de campo. Então, eu acho muito importante. Legal. Então tua mãe foi buscar algo voltado para a parte mental para te auxiliar, a potencializar você dentro de campo, nos treinos, nos jogos e nos jogos também nas competições, né, Harley? Sim. E que massa. Você é. Como é que é o nome dos teus pais? Me ajuda aí. Não precisa falar o nome completo, mas quem. Ó, segura aí, ó. Pega a família do homem. Vamos lá, Arley. Começa a escalação aí. O nome do meu pai é Elialdo. O nome da minha mãe é Adriana. Aí, vamos na ordem. O nome da minha irmã mais velha, Audrey. Audrey. Audrey de 20 anos? Isso. Endre, de 17. Henry, que vai fazer 16 esse ano. Sim. Eu, Você? de 13 anos. O Erbley, de 5. E o Elry, de 3. A gente tem um time de salão aí, Harley? Aham.
Um, dois, três, quatro. E sobra um no banco ainda. Só. Que legal, cara. Família abençoada, crescendo e multiplicando a sua dona Adriana e seu Elialdo, crescendo e multiplicando aí as bênçãos de Deus na face da terra. Que massa, cara. Bem, então a Adriana veio atrás de um coach, a gente se conheceu, vocês foram ver alguns vídeos meus, mais ou menos lá, ou fez sentido o que eu falava lá? Opa, não escutei. Aí você e a Adriana foram atrás de um coach, vocês chegaram até o meu Instagram, você e a sua mãe foram ver alguns vídeos meus, e aí gostaram mais ou menos dos vídeos? O que vocês acharam? Gostamos, lógico. Legal. Por isso que a gente procurou. E aí a gente conversa via direct, eu converso e acerto algumas questões com a sua mãe antes de iniciar esse processo, e eu falo assim, Adriana, eu preciso primeiro entender se o coaching é para o Harley, eu quero ver também se ele vai gostar de mim, da minha metodologia, para a gente fechar uma parceria aí. E aí a gente marca uma primeira conversa, certo? Mas antes dessa primeira conversa, cara, como que você era antes do treinamento mental, Harley? Então, no meu desenvolvimento dentro de campo, né? Sempre a minha técnica foi boa, mas a parte mental no sentido de mais vontade, né? De ser um leão dentro de campo, né? Não, não tava, né? Foi mais por isso que a minha mãe e meu pai te procuraram, né? Por causa que eu precisava ter uma mentalidade mais forte para ser um leão dentro de campo, né? Então você não tinha tanta vontade como a gente desenvolveu agora, não tinha essa mentalidade bem desenvolvida. O que mais que você não tinha? O que mais que você não tinha antes? Eu não tinha também esse conhecimento, né, que eu tô tendo agora. Esse conhecimento de ter uma base forte, né? De ter uma raiz primeiro para poder crescer, né? Legal. Muito bom, cara. E aí a gente marca essa primeira conversa com você. Como é que foi a nossa primeira conversa, Harley? Como é que foi para ti aquela nossa primeira conversa que a gente estabelecia um objetivo, uma meta para você? Como é que foi aquela conversa, cara? Foi muito importante para mim também para me conhecer, né? Por causa que eu sabia que eu queria me tornar um jogador profissional, né? Mas eu não tinha isso, um planejamento, né? Que nem foi a outra nossa sessão, um planejamento de, do meu objetivo mesmo, sabe? Do que eu queria. E aí, na nossa primeira sessão foi muito importante para mim porque organizou, né? Organizou meu planejamento naquilo que eu quero. Para a tua vida, a gente estabeleceu um objetivo e a gente desenhou a gente fez um exercício de visualização com você. A gente colocou o objetivo, a gente fez o exercício de visualização e a gente falou dos porquês do teu objetivo, né? A gente falou várias questões, né? A gente também conversou sobre responsabilidade e comprometimento. Sim. A partir daquela primeira conversa, a gente fecha esse trabalho desses encontros, né? A gente está aí, Harley, desde o mês 10, ou seja, quase 4 meses, isso, Harley? Nós estamos juntos há 4 meses nesse trabalho e eu converso com a sua mãe e a gente fecha esse trabalho. Como é que você vê, Harley, então, a importância do apoio dos teus pais para você que é atleta? É muito importante por causa que é aquilo, né? Ou a família, os pais, né? Destrói a carreira do atleta ou levanta, né? E então é praticamente o principal para o atleta, porque é desde pequeno que começa, né? A treinar, a praticar, né? E se os pais não apoiarem, não vai ser a mesma coisa, né? Então, o apoio dos pais, né? E sempre, em primeiro lugar, confiando em Deus, aí você vai chegar. Ter o apoio dos pais e confiar sempre em Deus é fato que mais cedo ou mais tarde o indivíduo vai conquistar um resultado, um objetivo e vai chegar onde ele quer. Sim, Isso. isso. O atleta que não tem o apoio do pai ou da mãe Não vai chegar em lugar nenhum. não vai chegar a lugar algum. E Eu, não. eu já vi vários atletas que não chegaram por causa disso. De não ter o apoio dos pais e não ter uma mente forte para suportar, né?
que seu pai e sua mãe já fizeram por você aí? Algumas coisas que se você puder contar. O que eles já deixaram de fazer na vida deles para estar apoiando você e o teu sonho, cara? Eles deixaram de. O meu pai várias vezes deixou de. Que ele trabalha em São Paulo, né? Várias vezes de trabalhar em São Paulo para me levar, né? No jogo, nos treinos. E também pagaram algo a mais, né? Às vezes um pouquinho sem condição de pagar naquela hora, mas pagaram para me crescer, né? Para eu crescer. E aí eu acho importante isso, porque talvez um fundamento, né? Que é o básico do futebol, é a base do futebol, é o fundamento, domínio, passe, condução, finalização, Sim, né? Se desde pequeno eu não aprender isso, lá para frente eu não vou conseguir ter uma performance boa, né? sim. E lá de pequenos eles ajudaram, apoiaram para eu estar bem hoje e continuar, né? Eles te ajudaram, eles te incentivaram desde a base, muitas vezes pagando um preço financeiro e preço de energia para fazer muitas coisas por você. E essa base, esse início que eles lá atrás começaram, incentivaram e te apoiaram, começou e é importante para você, porque realmente, como você fala, né, são os fundamentos que você teve no futebol vão ser importantes para você chegar lá no profissional. E aqui no começo eles estão sempre te apoiando, sempre te incentivando, sempre abrindo mão de muitas coisas deles voltadas para ti. Sim. Isso? Isso, Tá tranquilo, bate-papo, cara? tranquilo. Tá suave? Aham. O irmão da Audrey, do Henry, do Henry, do Herbley e do Heurey. Isso. Só teve um aí que não é com H. O Henry é com H também. Não, é a Endre. A Henry. Então, ó, na minha família, as meninas não precisa começar com H. Então, as duas mais velhas São com A. são com A e a outra com E. A Henry, tá certo. Muito bom, Harley. Rapaz, a gente começa esse trabalho nessa primeira conversa e a gente continua dando sequência, sempre no formato online. Você acreditava, Harley, que o trabalho online poderia te ajudar, poderia te atrapalhar? O que você achava? Pô, mas será que o Linhares existe ou não? Será que realmente é um robô ali do lado? A gente nunca fez o trabalho presencial, cara. Sempre foi online. O que você achava disso, Harley, ser online? Não, eu fiquei tranquilo quanto a isso, né? Por causa que eu sei que tanto presencial quanto online vai me ajudar, vai me agregar, né? Então, então eu sempre fiquei tranquilo com isso, né? É tanto que a gente ficou, eu fiquei 2 anos seguidos com aula online, então eu já estava acostumada. É, você nasceu dentro do computador, né, cara? Você já saiu da barriga da tua mãe mexendo no celular, com certeza. Você não tem como não dar certo, né? E você vem, a gente vem nessas pandemias aí, 2 anos de pandemia, e os alunos, vocês, né, assistindo aula online. Cara, que massa! Então, em relação ao trabalho, Harley, só para eu entender, não tinha tanta vontade, não tinha tanto conhecimento voltado para a parte mental. A, a vontade é tipo, garra dentro de campo, né? Dentro de campo, perfeito. Não, ainda não se via como um leão, né? Como você falou, não tinha algumas atitudes. O que você experimentou, Harley, durante esse coaching esportivo, esse trabalho mental aí, cara? Você experimentou o seu trabalho? O que você experimentou? O que fez sentido isso aí, cara? Como é que foi esse trabalho de treinamento mental para ti? Então, como eu falei, né, foi muito importante desde aquela primeira sessão, né, do meu objetivo, né, de eu saber me conhecer mais e todas as sessões do seu trabalho do coach, né, me proporcionou um conhecimento a mais. É tanto que eu acho que em 3 sessões eu defini a sessão como conhecimento, né. Sim, Então, cada sessão foi um aprendizado a mais. Então, desde aquela primeira sessão de alcançar o objetivo, né, da outra que foi planejamento na semana, né, depois mais longos, né, e isso é muito importante por causa que dentro de campo
eu organizando no jogo, por exemplo. O meu objetivo é fazer 2 gols, 2 assistências, né? E driblar muito, ter um desenvolvimento bom dentro de campo. Aí aquela sessão que a gente teve mentalidade de campeã, né? Sim. O campeão, o vencedor, escreve os seus objetivos, né? Então, quando a gente escreve aquilo que quer, aquele filme lá que a gente viu também, o King Richard, fala muito sobre isso, né? E aí foi um aprendizado e um conhecimento muito bom que eu adquiri e que eu vou levar para minha vida toda. Qual que é a vantagem de você adquirir conhecimento realmente na prática? Porque você adquiriu alguns tipos de conhecimentos que até então você nem sabia que existiam. Qual é a vantagem de adquirir conhecimento para ti lá na prática, no CT, no treinamento, no jogo? Quanto que isso realmente te ajudou? Que eu vou estar sempre mentalmente na frente dos outros, né? Então, eu tendo um conhecimento a mais do que eles, né? Aqueles que não fazem o coach, eu vou estar sempre tendo uma performance e uma mentalidade de campeão. Se eu tiver em um dia no banco, por exemplo, teve muitos atletas que se motivaram mal, né, por estar no banco ou algo assim, e se tiver uma mentalidade forte, não vai desistir, né? Sim. Então, essa é a maior vantagem, de ter uma mentalidade campeã para nas situações difíceis não se abalar, né? Não, se balança. Pensando que não vai dar, porque sempre dá, né? Sim. Só tem que acreditar. O que que aconteceu com a tua performance, Harley? Então vamos botar na prática. Como é que você era antes do treinamento mental, tua performance, e o que aconteceu durante esse acompanhamento? A tua performance, o que que mudou, melhorou, piorou? Mudou que depois antes, né, dessa sessão, no Campeonato Paulista de futsal, eu tava dentro de campo e tal, mas eu não tava, tipo, vibrando, sabe? Com garra e tal, como eu já tinha falado. E durante a sua sessão foi as finais do Campeonato Paulista. As oitavas, quartas, semi e a final. Mudou muito a minha performance dentro de campo. Eu tirava, vibrava e tal. E aí, todo mundo começou a falar. Caraca, Carly, até os parceiros de equipe, eu nunca vi você vibrando desse jeito. Até os pais atletas, camisa 10, vibrar desse jeito, já é porque o time vai ganhar, né? Ele Oh. tá falando isso e tal. E aí eu achei muito importante isso, né? Essa performance dentro de campo. E você vibrou mais. E quando você começou a vibrar mais no Campeonato Paulista de Futebol de Salão, a vibração te ajudou em que dentro de quadra, tecnicamente, na performance? Me motivou e motivou os outros. Porque eu lembro nas quartas de final, quando a gente estava disputando a partida contra o São Bernardo, que na fase de grupo a gente perdeu deles de 3-0, o único jogo que a gente perdeu. 3-0. E aí a gente estava. A gente foi para as quartas de final, eles falando assim, não, provavelmente a gente vai ganhar de novo, né? A gente ganhou uma vez. A gente foi 8-1, 8-1 o jogo. Para vocês. 8-1, eu fiz dois, e dei acho que 2 ou 3 assistências, uma coisa assim. Legal. E aí foi eu que comecei fazendo o primeiro gol. Eu abri e fechei o placar. E aí, quando eu fiz o gol, já levantou. E aí a gente comemorou e tal, os caras foram muito para baixo. E acabou o time deles. E a gente, no primeiro jogo que a gente perdeu de 3-0, a gente desmotivou, a gente tava desmotivado. Ninguém tava vibrando. Foi o último jogo da fase de grupo. Último. Ninguém tava vibrando, todo mundo a gente tava classificado já, de boa. A gente não tinha essa mentalidade forte ainda. Né? E quando a gente começou principalmente nas oitavas, começou a vibrar, a gente passou. Ganhamos de 8-0 das oitavas. As quartas, pro São Bernardo, ganhamos de 8-1. A semifinal já foi mais difícil, foi 2-1. A gente soube sofrer. Foi muito legal, eu já te contei isso, que o treinador falou assim,
Antes do jogo, vai ter um momento no jogo que a gente vai ter que aprender a sofrer. O que é sofrer? Não dar bola para o adversário, mas tendo vontade, né? Saber se defender, né, Harley? Defender, isso. Com vontade. E aí a gente foi melhor praticamente o jogo inteiro. No finalzinho, eles colocaram o goleiro linha e a gente já tava cansado. E os caras trocavam, tava 2-1 pra gente, faltando uns 2 minutos pra acabar, a gente soube sofrer muito. E a gente classificou. Pra final. Final. Que massa. A final foi contra o Corinthians e foi 1-1. E a campanha deles foi melhor. E a gente perdeu por causa de campanha, mas eu não entendi por que tem isso. A gente no último jogo, na fase final do Campeonato Paulista, sub-12, Sub-12, futsal. a gente perdeu pro Corinthians por causa do regulamento, o Corinthians tinha feito por causa do regulamento, então o jogo foi empate e eles ganharam por causa do regulamento, por causa que eles tinham feito uma melhor campanha, mas no jogo ali foi 1-1. Eles tiveram a melhor campanha, a gente ficou segundo. Justo porque a gente perdeu pro São Bernardo. Mas foi um Campeonato Paulista diferente pro Harley já durante esse acompanhamento do coach esportivo. O que você notou, Harley, sobre a tua motivação, sobre o teu desenvolvimento, cara, depois que a gente começa esse trabalho? Na real, o que aconteceu contigo, cara? Aconteceu que acho que foi um versículo, foi uma frase que você me mostrou do leão e o gatinho, né? Que aí eu era um gatinho e virei um leão dentro de campo, dentro de quadra, né? Provérbios 23:17. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Sim, isso. E aí a gente também leu uma frase sobre o gatinho e o leão, né? Que o gatinho se olha no espelho como um leão, né? E aí foi isso que aconteceu comigo no decorrer das sessões. E a minha performance dentro de campo, na mentalidade, né? Levantou, foi lá em cima. Por causa daquela frase que é uma frase dita por Salomão no livro de Provérbios, né? Sobre a importância de você, por mais pequeno que você, por mais pequeno que você seja ou esteja, você tem que se ver como um leão e pensar como se fosse um leão e ter uma atitude de leão mesmo diante dos seus adversários. Eu trago o vídeo lá do cachorrinho, né? Sim. Cuidando e protegendo dos outros filhotes de leões, ele protegendo o seu alimento, por menor que seja. E você, com a sua questão, a sua estatura, você, por menor que você seja, você tem que precisa sempre ser um leão dentro de quadra, dentro de campo e enfrentar quem é que seja. Sim. Certo? Certo. O Harley, eu não sei o quanto eu passei a mão na sua cabeça aqui, eu dei uns tapinhas nas costas, eu fui muito bonzinho contigo, cara? Não. Não? Quais abordagens minhas? Quais foram qual o jeito meu que realmente que você entendeu que melhor funcionou para ti, Harley? Foi principalmente o seu jeito de ensinar, né? De passar o conhecimento, né? Não de ensinar porque a gente está aprendendo junto, né? Sim. Mas de passar conhecimento, de aprendizados, eu acho que foi o mais importante, né? E você mesmo falou que não pode, né? Eu passo a mão na cabeça, tal, por causa que você não vai evoluir assim, né? E eu acho que, principalmente isso que eu falei, do jeito de aprendizado, de como a gente conversa e tal, foi importante. Legal. Mas e se um amigo seu perguntasse para ti, o Harley, o que você conversa com o Linhares? Como que é o bate-papo? O que vocês falam? O que vocês fazem? O que você diria pro cara, meu? Eu diria que todas as sessões que eu estou conversando com você, é um aprendizado maior, né? É um dia que eu estou adquirindo conhecimento, que eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu escolhi adquirir conhecimento, aprendizado, né, com você. E você volta, né, Harley, a repetir essa questão do conhecimento. A Bíblia, Provérbios 3, do 13 ao 14, diz e cita que conhecimento é algo que vale mais que ouro, prata e pedra preciosa, né? Então,
Você poderia estar jogando o celular, poderia estar dormindo, poderia estar vendo qualquer outra coisa, mas você está aqui depois do seu almoço, investindo no seu conhecimento, adquirindo, aprendendo algo, porque você tem um objetivo na sua vida, né, Harley? Sim, É isso? é isso. Cara, e em relação às ferramentas que a gente usou, a gente falou aqui, Harley, sobre meta, objetivo, a gente falou sobre perfil comportamental, a gente falou sobre a roda do atleta, a gente falou sobre valores, que é a cultura vencedora, análise SWOT, pirâmide do sucesso, a gente falou sobre o cérebro dos campeões. Teve um vídeo que teve uma sessão que a gente trouxe alguns vídeos para serem analisados. Falando sobre planejamento, a gente vai conversar ainda, né, Harley, sobre os feedbacks de algumas pessoas. Quais ferramentas dessas você falou assim, pô, Linhares, essa foi a melhor, essa aqui é o que mais gostei, essa aqui é o que mais me ajudou? Eu acho que foi a do cérebro dos campeões. Que eu acho que foi muito importante para mim, porque teve várias frases. Que até tem um arquivo, né? Que Sim. você me mandou. Dos. Da pesquisa que os cientistas fizeram, né, em Austin, no Texas, que eles analisaram e conviveram com alguns atletas campeões e mundiais, que eles descobriram alguns padrões de comportamentos e de atitudes desses atletas. Sim, e também foi dessa sessão que estava escrito: o campeão, o vencedor, escreve seus objetivos, né? E a partir dessa sessão, eu escrevi todos os jogos amistosos, né? Treinos até, que eu tive, eu escrevi o que eu queria fazer naquilo. Legal. Ô, Linhares, mas pergunta para ele por que que ele escreve os objetivos. Por que que você escreve os objetivos, Harley? Por causa que, dentro de campo, por causa que o campeão, né? O vencedor é que escreve seus objetivos. Então, dentro de campo, isso ter uma visão, até uma sessão que teve, que você falou assim, antes do jogo, treino, né? Jogo, treino. Antes, deita 5 minutinhos, 10, visualizar o que você quer fazer dentro de campo, né? Fechar o olho, visualizar. Então, isso é muito importante para dar, principalmente, confiança para você dentro de campo, né? Sim. Confiança, e isso leva a ter uma performance boa dentro de campo. Olha como isso que a gente está falando, Harley, aqui só para quem está assistindo, é importante falar assim, por que que ele escreve e fala assim como um campeão? Porque a ciência traz várias evidências científicas da importância de você ter e escrever as suas metas, sejam de curto, médio ou de longo prazo. E quando você escreve à mão, ao invés de digitar ou no celular, quando você escreve à mão, você movimenta mais de 10 mil músculos, 10 mil movimentos dos músculos. E quanto mais movimentos, gera mais emoção vai te dar mais motivação, que vai te dar mais atitude. Então, escrever é importante, é fundamental. Dois, quando o Harley fala sobre visualização, a Bíblia, por exemplo, Harley, lá em Romanos 4,17, fala que é para a gente falar das coisas que não existem como se já existissem. Então, a gente está realmente pensando como Deus, porque tudo que Deus criou, ele falou, né? Tudo que Deus criou, ele tinha na mente dele, na imaginação, digamos assim, dele. Então, o atleta praticar a visualização, a imaginação ou o ensaio cognitivo é importante para ele já estar preparado para o que vai acontecer, já estar simulando. E três, você falou do planejamento, né? Escrever a tua meta, teu objetivo, literalmente é você estar se preparando, se planejando para o que você quer que aconteça. A Bíblia fala em Lucas, eu acho que eu vi o capítulo aqui, ó. Lucas 18, desculpa, Lucas 14, 28, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Então, assim, a importância de ter um objetivo, visualizar e planejar isso que você quer. Sim. Certo, irmão? Certo. Teve mais alguma outra ferramenta que você gostou, Harley? Eu gostei também foi a da roleta, né? Da roda do atleta? Roda atleta, isso. Legal. Que a gente falou sobre a parte física, técnica, tática, mental, nutricional, sono, família, amigos e a importância da fé. E isso me ajudou
a também, principalmente, a me conhecer, né? Por causa que eu nunca tinha Ser visto, ser percebido. percebido nas minhas atitudes, porque a gente não se vê por fora, né? Então, isso me fez refletir, né? Nas minhas atitudes e naquilo que eu faço, tanto dentro de campo quanto dentro de casa. Porque uma coisa liga a outra. Por causa que se eu não dormir bem, se eu não ter um sono bom, eu não vou ter foco no outro dia para fazer as tarefas de casa, para jogar bem, né? Então, aquelas notas lá, qual a nota que você dá pro seu sono, né? Então, me fez refletir bastante sobre isso, né? Ela te trouxe consciência de como é que você estava, o que você está fazendo e se para você ter essa leitura, se isso está te prejudicando ou se isso está te ajudando. Legal. Você falou que as pessoas notaram alguma coisa em você. O que as pessoas notaram em você, cara? Ou o que elas falaram para ti depois que a gente iniciou esse trabalho que você lembra ou percebeu? Notaram que dentro de campo, de quadra, né, que teve durante a sessão, eu me tornei um leão dentro de campo, literalmente. Sim. Por causa que foi muita diferença. Eu mesmo percebi dentro de quadra, por causa que na fase de grupos a técnica estava boa, tava, né, normal, sempre jogo, mas eu agreguei a vontade, a disposição dentro de campo e isso não só me motivou, mas motivou os companheiros de Seus equipe companheiros de equipe. e a torcida também falou, caramba, e, e, e passou confiança, querendo ou não, passa confiança, não só Sim. para mim, para os atletas, mas para a torcida, né? Mas alguém falou alguma coisa para ti, cara? Alguém te perguntou? Um pai falou assim, quando um atleta camisa 10 do Santos começa a correr desse jeito, a dar carrinho, ter disposição, vibrar, né? É porque o time vai ganhar, né? Valor. E aí, Como é que você ficou depois que ele disse isso? Que um atleta do Santos, camisa 10, quando começa a fazer gol, dá carrinho, corre pra lá e pra cá, vibrar. Como é que você fica, cara? Como é que você ficou? eu fiquei muito alegre, né? Por causa que as suas sessões, o conhecimento, o aprendizado, né? Tá dando efeito. Sim. Se a gente não tivesse conhecido, cara. Ia ser outra coisa. O que você acha que poderia ter Eu não ia ter acontecido? esse planejamento, esse objetivo. Eu não ia me conhecer mesmo, né? Mudar minhas atitudes, tanto dentro de campo, tanto fora de campo, Legal. né? Por causa que antes, eu nunca dormia antes das 10, tipo, eu sempre dormia depois e tal, e isso afeta bastante, né? Tanto no seu foco, em várias coisas que eu li, um arquivo que você mandou também sobre sono, é muito interessante e a partir dali eu nunca mais, eu dormi sempre cedo, dormi 10 horas da noite já tô na cama já. Inclusive, a gente conversou hoje com um atleta sobre isso, né? Que o sono é como se fosse um doping natural. O que quer dizer doping, Linhares? Aquele estímulo a mais, aquela recuperação, aquele gás, aqueles hormônios que vão cair na tua corrente sanguínea, que vão ser importantes para você no dia seguinte. Porque se você dormir depois das 11 da meia-noite, vai fazer com que você acorde cansado, acorde estressado, não se recuperou, não regenerou a musculatura e você já vai quebrado pro treino. Então, dormir cedo, anota essa, né, Harley? Sim. É o doping natural do atleta. Como se fosse lesão, né? Se você não tiver um sono bom, no Perfeito. outro dia você treina, é mais risco de ter lesão. Porque Mais risco de ter lesão, cara. A cama, você começou a arrumar cama aí também? sim, Como que era antes? Por que o Linhares pede pra você arrumar a cama? O que tem a ver arrumar a cama com coach por esportivo, causa cara? que você mandou até um vídeo para mim que quando você arruma a cama, você fez a primeira tarefa do dia.
E aí te dá mais confiança para você fazer as outras. E te motiva também, né? Porque se você acorda já fazendo tarefas e tal, já fala assim, caramba, né? Você arrumou sua cama hoje? Uhum. Quer dizer que agora, depois daquele dia, só você arrumou a cama, é? Porque se você é capaz de arrumar a cama, você tem uma cama arrumada, um guarda-roupa arrumado, você é um aluno, um aluno aplicado, que tem uma mochila organizada, que tem tudo organizado do dia. Então, você começou o dia com uma grande vitória. Depois do final desse dia, você volta para casa e encontra o que arrumado e organizado? A cama. A cama, ou seja, você é uma pessoa organizada. Você teve disciplina, que é o que é o esporte, e eu tô aqui para te ajudar em relação a isso, certo, Hardy? Certo. Além de aprender a arrumar a cama, o que mais que você aprendeu aqui comigo, Hardy? O que mais que você criou ou aumentou? Ó, você falou da cama, do sono, que hoje você dorme já antes das 10. Isso é importante para o teu crescimento. Cama, sono, o que mais que você criou ou a gente Eu, aumentou aqui? eu criei o hábito de escrever, lembra aquele objetivo lá da primeira sessão de escrever e colocar na cama, né? Objetivo. Então, aí ainda tá, né? Vai permanecer e também tem Legal. o hábito de, principalmente, como já falei, de escrever os objetivos, não só em curto ou longo, médio e longo prazo, mas no dia mesmo. Tipo assim, o que eu vou fazer no dia? Quais são as minhas prioridades? Lógico que pode ter, né, uma Uma mudança, imprevisto, né, um um imprevisto, imprevisto. mas o seu objetivo, as suas prioridades, você tem que fazer, né? Então eu criei principalmente esse hábito que está sendo muito importante para mim, né? Que legal, cara. E o que que você não faz mais hoje, Harley? Ou diminuiu de vez? Eliminou ou não faz mais? Eu diminui bastante o. O Acho que celular diminuiu bastante? o seu quê? O celular? Ah, o celular. Ah, tá. Eu diminui bastante. O que mais? Diminui bastante o. Também, tipo, lembra aquilo lá que a gente tava falando daquilo que agrega, aquilo que não agrega? Diminui bastante o que eu tava vendo que não agrega, né? Tipo, TikTok, né? Por exemplo. TikTok, por exemplo. Essas coisas que não vão. Não tô falando que não pode ver, né? Sim. Mas que fazer as suas prioridades, se sobrar, né? Que provavelmente nem sobra, né? Se você fazer tudo que precisa, você vê, né? Aquilo. E, e eu acho que isso é o mais importante, né? Das suas prioridades, você cumprir dos seus objetivos e sempre ter um planejamento, ter uma base para você crescer, por causa que acho que foi o bambu, né, do que a gente falou, que ele cresce os quatro 25 metros de altura. e os 4 primeiros anos dele é para baixo, né? É a raiz e um ano cresce para cima. Então sempre tem que ter a base para você crescer, né? Legal. Foi isso que o pai da Serena e da Vênus fez com elas? Uhum, sim. E elas ficaram, acho que a Venus Williams, acho que ficou 2 ou 3 anos só treinando. O King Richard não se preocupava em fazer ela jogar. Ele estava preocupado com a base delas. É. Se lembra do. Pode falar, desculpa. Que o treinador delas depois, ele não queria disputar o torneio júnior, né? Sim. E por causa que só queria treinar, né? Criando uma base primeiro. Que é uma base. E aí o repórter vai no pai delas e pergunta, né? Por que, Richard, você está fazendo isso com as suas filhas? E aí o Richard fala o seguinte: prioridade para elas é a escola, o idioma. Aliás, elas falam 4 idiomas. E você, repórter, fala quantos, né? Aí o repórter, né, fica sem jeito, fala um. Por isso que elas estão na escola. Você fala uma, elas falam 4 idiomas fluentes, né? E ele espera a hora certa para dar a tacada e trazer elas para o torneio, né? E por que ter pressa, né, cara? O importante é criar a base.
E é essa base, né, Harley, que você traz a história do bambu aí, que ele cresce 4 anos para baixo, ninguém tá vendo você. Ninguém tá vendo você fazer coach comigo, personal, teu pilates, o teu desenvolvimento como aluno da escola. Isso ninguém vê, isso muitas vezes a mídia não mostra, né? Até o Michael Jordan, num dos vídeos anteriores que eu falo aqui, Michael Jordan pede desculpas, Harley, para as pessoas por não ter mostrado os bastidores dele. Porque os bastidores, né, o embaixo da raiz, ninguém vê o que o atleta faz. Sim. Bate-papo Eu- Pode falar. bate-papo meio de maluco, mas é isso aí, cara. Isso aí. Eu também vi sobre o filme ainda, quando acho que foi a Serena Williams, né, que começou a disputar torneios, que A Serena é a mais nova, a Vênus é a mais velha. Vênus, isso. A Vênus, ela, ela ganhou o torneio primeiro e depois ela junto com as irmãs começaram a comemorar muito, né? Tem uma parte bem no começo ainda. E aí o pai delas falou para elas não comemorarem, não se gabarem, que não podia se achar. E elas continuaram. E aí tiraram ela do carro Da e, Kombi uhum, e quase que voltaram e sem ela. voltam a pé. Seu pai e sua mãe já fez isso com você alguma vez, cara? Não. Que legal. Que bom, né, cara? Harley, como é que a gente tá com 13 anos, cara? Como é que tá o seu foco como atleta, cara, hoje? Que antes você não tinha? O que você tem hoje em relação ao foco seu, que você adquiriu aqui comigo? Tá muito alto, né? Depois que eu comecei a fazer a sessão, eu aprendi várias coisas que sempre você tem que chegar no treino, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair do treino. E sempre, depois do treino, você tem que se preparar mais do que os outros. Você nunca pode. Isso é foco também, né? Você se preparar mais que os outros. Porque você nunca pode tá se preparando a mesma coisa do outro. Porque se você. E principalmente se comparar ao outro. Por causa que se você ficar se comparando, se você tiver de menor performance ou alta performance, né? Titular e ficar se gabando, falar do reserva, que nem do filme, né? Também. Isso não vai fazer bem, né? Então você não pode ficar mostrando aquilo que é necessário. Você tem que fazer, por causa que tem uma frase assim que fala muitos veem, né? Quer dizer, muitos não veem aquilo que você faz quando está sozinho. Você tem que honrar aquilo que você está fazendo sozinho, porque depois vai ser recompensado dentro de campo. Por causa que depois do treino, se você se preparando mais, você vai fazer 10 flexões. Sim. Depois você vai fazer 20. E os outros estão brincando, né? Enquanto você tá se preparando, os outros estão dormindo, né? Então, isso é foco. Isso é foco. Enquanto os outros estão sonhando, você já está acordado, trabalhando, focado no teu objetivo. Isso, cara. Sim. Como é que você está saindo desse trabalho aí, cara, depois desses 4 meses aí? A gente vai continuar fazendo essa manutenção. Eu acho incrível isso, é a cabeça, é a maneira como sua mãe pensa. Quem me dera ter tido essa oportunidade que você está tendo hoje e a cabeça que você tem hoje com 13 anos. Mas como é que está sendo esse trabalho para ti depois desses 4 meses, cara? Tá sendo, tá sendo muito importante, né? Para mim. Por causa que, como eu já falei, né? Não só dentro de campo tá afetando para bom, mas aqui dentro de casa mesmo. Na escola, para tirar notas Legal. boas, entendeu? Então, isso faz parte do. Aumentou a régua aí da escola, Harley? Tem que tirar a nota maior de 9 sempre. É possível tirar nota mais que 9? Sim. Claro, por que não, né? Uhum. Que massa. Harley, você tá com 13 anos. Oi? Tem os vídeos de motivacionais que eu vejo, às vezes, que, que, que o cara falou assim, olha, eu até esqueci de te mandar, eu falei que ia te mandar, que eu esquecendo, o cara falou assim,
sempre dá, tem que acreditar, né? Por que que não dá? Né? Por causa que era um cara que estava dando pré-eleição pro Paysandu, se não me engano era final de campeonato, alguma coisa assim, não lembro. E aí o outro time era o favorito para ganhar. Sim. Então, pelo que eu percebi, aí ele falou assim, quem falou que seria fácil, né? Quem falou que seria fácil? Sempre dá, tem que acreditar e tal. Aí deu exemplos, eu vou te mandar, é muito legal esse vídeo. Mano, vai ser legal eu ver, cara. Rapaz, você tá com quantos anos? 13. Mas você se sente que parece que tem quantos anos? Adulto já. Por que disso, Harley, que você acha que parece que a sensação é de adulto? Por que você acha que se ganhou mais maturidade, cara, aqui comigo? Por causa que a minha mãe, ela sempre fala que se eu tivesse, que nem você falou agora, se ela tivesse, se ela tivesse esse conhecimento que ela tem agora, de 38 anos, que eu tô tendo, de oportunidade de coach, né, várias coisas, adquirindo conhecimento, ela seria muito mais do que ela é, né? Tipo, Uau. de performance. Né? Então, ela tá aprendendo coisas que eu tô aprendendo com 13 anos, que ela queria ter aprendido quando ela era nova. Eu também, pô. E a gente não teve essa oportunidade que você tá tendo, cara. Uhum. Que massa. E quantas crianças, né? Quantos atletas como você, né, Harley, não estão tendo essa oportunidade também? Olha que privilégio seu, cara. Uhum. Por que Deus aproximou nós, Harley? Por que Deus colocou eu na sua vida, aí, na sua vida, na sua família? Porque ele tem um propósito, né, para nossas vidas. Como é que você está vivendo esse propósito, esse chamado de Deus, cara, para viver no esporte? Eu tenho que ter fé e sempre agarrar as oportunidades, né, que eu tenho. Por causa que as oportunidades. Eu até lembro do treinador de Santos falou que quando. Eu acho que é cavalo de Troia, eu não lembro muito bem. Falou assim: o cavalinho passa, você tem que montar nele. Você não pode deixar ele passar. Você tem que agarrar a oportunidade que você tem, por causa que se você deixar passar, você não sabe se vai vir outra. Você não sabe se vai vir outro. Então sempre tem que estar se preparando todos os dias para quando tiver essa oportunidade você agarrar. Né? Então eu Sim. acho muito importante isso e sempre agradecer a Deus todo dia pela oportunidade e pelo privilégio, né, que eu tenho de estar tendo um coach, adquirindo Legal. conhecimento que você, a minha mãe, várias pessoas adultos que não teve isso, né? Sim. E além de tudo, a gente fala de Deus algumas vezes aqui, né, Harley? Sim. Que legal. Cara, você se divertiu nesse trabalho? Foi chato? Não gostava de falar comigo? Era legal? Como que é? Foi muito legal, por causa que eu sempre queria adquirir esse conhecimento, né? Então, da primeira sessão que a gente fez, eu gostei muito, eu fui sincero naquela sessão. Eu Sim. falei, caramba, que legal, tá? E aí, aí a gente continuou, divertiu Que bastante. massa, cara. E a Ah, gente continua até nessa parceria pro resto da vida, né, Harley? sim, a minha mãe, ela foi a primeira, foi eu e ela que gostou mais. Principalmente, né, nessa coisa de Deus e tal. Aí a gente sempre conversa nisso e assim, a minha mãe falou assim, nossa, quando o coach acredita em Deus ainda, é melhor ainda. Sim. O trabalho fica fácil, né, Harley? Porque a gente tem os mesmos princípios, a gente acredita na mesma, a gente tem a mesma fé aqui, a gente anda alinhado lado a lado, né, Harley? Porque eu e você somos como anjos com uma só asa, que para a gente voar, a gente precisa se agarrar no outro para poder voar. Eu ouvi um vídeo, em falar em andar junto, eu vi um vídeo do... Agora eu não lembro, daquele ator lá, grandão fortão, esqueci o nome dele, velho. O que que ele fala? O que que fala o vídeo? Ele falou... Ah, não, esse daí é outro, foi do Ricardo Oliveira, na pré-eleição do Santos. Ele é pastor também, né? E ele falou Sim, assim, que, que pra gente vencer, eu acho que era final de campeonato, alguma coisa assim, que pra gente vencer, a gente tem que andar junto. A gente tem que ser uma família, né? Então, aí ele deu uma passagem, depois eu mando o vídeo também.
Ele mandou uma passagem da Bíblia, falou que para a gente vencer, a gente nunca vem sozinho. A gente nunca vem sozinho. A gente sempre precisa de boas companhias, não mais, boas companhias. A gente precisa sempre de boas companhias, a gente precisa sempre andar ao redor das pessoas como se fosse da nossa família. Que massa, cara. Ô, Harley, em relação a esse trabalho, então, esse treinamento, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você recomendaria o coach esportivo para um amigo ou para um atleta, meu amigo? Eu recomendaria porque esse privilégio que eu estou tendo hoje, eu também quero que o outro tenha, né? Por causa que esse conhecimento, não só para agora, mas vai levar para a vida toda, e ele pode levar atitudes que ele que não ia levar se não tivesse esse conhecimento, né? Por causa que em uma decisão que vão tomar, não só no esporte, mas na vida mesmo, normal, né? Ele vai tomar atitudes, decisões que sem esse conhecimento ele não tomaria, Sim. né? Então eu recomendaria não só para esportistas, mas para quem não pratica esporte, porque é importante. Até minha mãe fala assim, o coach é recomendado para todos. Sim. E que todos deveriam fazer. E o Linhares? Por que eu, por que não o outro? Por que tem que ser com o Linhares? Por causa que a gente achou você, a gente gostou muito. Que legal. Se você pudesse deixar aí, Harley, então, uma mensagem final aí para sua mãe, para seu pai, né, que são as pessoas que acreditam, investem em você. Qual é a mensagem, Harley, que você deixaria para os dois aí, cara? E de agradecimento, né? Tanto pelo apoio que eles dão, né? E porque, como eu falei, né, do começo dos apoios dos pais, né, é muito importante, tanto para minha vida, tanto para a vida esportiva, né, do atleta, e eles deixaram de fazer muitas coisas para me acompanhar. Tanto que antes, quando eu jogava no Corinthians, eu podia escolher Santos e Corinthians. E aí eu escolhi Santos, e aí eles falaram assim, agora, mudar tudo, por causa que a gente morava do lado do Corinthians. Era só atravessar uma rua que chegava. Caramba. E teve que mudar tudo, mas aí eles fizeram, né, deram apoio, então é agradecimento, né? E tanto que também O que você diria para eles, Harley? eu diria muito obrigado, né? O agradecimento por tudo que eles fizeram e ainda fazem, né? Lógico, de, de apoio e de tanto financeiro, tanto mental, de estar investindo em mim a cada dia para me tornar um jogador profissional e atingir o meu objetivo. Uau. E a torcida do Santos aí, o que pode esperar daqui uns 4, 5 anos aí do Harley que tá vindo da base do Sub-13 aí? O que a torcida pode esperar daqui 4, 5 anos aí, Harley? Olha o que você vai falar, hein, cara? Isso aqui vai sair na. Tomara que isso aqui saia eu junto contigo, né? O que a torcida pode esperar de você daqui 4, 5 anos, meu irmão? Eles vão esperar um jogador de alta performance que vai se tornar o melhor jogador do mundo. Uau. Você crê nisso, cara? Com certeza. Muito bom. Que legal, hein? Tomara que você lembre de mim, hein, Harley? Sim. Que legal. Rapaz, ficou eu te fazer alguma pergunta? Ficou você de falar alguma coisa aqui, Harley? A última coisa que eu vou falar rapidinho Por favor. é sobre um vídeo que eu vi falando sobre o leão. Que o leão, ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, e ele não e ele é o mais corajoso. Uau. Por causa que ele não teme nenhum animal. Então, quando os outros animais vêm, os outros animais pipocam.
quando o leão vem. Por causa que ele não tem medo de ir pra cima. A pré-eleição, o time... Eu não lembro o nome do time, mas o cara tava dando a pré-eleição falando que eles são o Leão do Norte. O Leão do Norte pode vir qualquer animal, que a gente é o leão, cara. A gente é corajoso, a gente não teme nenhum animal. Porque os outros animais vêm, eles pipocam pro leão, Sim. por causa que ele olha pro olho do leão, parece que vai engolir. Já. O leão não é o mais forte, não é mais rápido, mas é o mais corajoso. Então, quando os outros animais veem o leão, eles pipocam. Só pelo olhar dele. O rugido do leão dá para escutar a muitos quilômetros, né? Quilômetros de distância, né? O rugido do leão dá para escutar a quilômetros de distância. Senhoras e senhores, esse é o filho da Adriana, do Elial, do irmão da Audrey, da Aendre, do Henry, do Herbley e do Harry. Isso? Isso. Tem algum bichinho, tem algum cachorrinho em casa aí? Não. Nem um gatinho, nem um cachorro? Não, animal não tem. Esse é o garoto, esse é o menino da Vila Belmiro, Harley Santos. Se você curtiu, se você gostou, deixa seu like, manda uma mensagem pro Harley, escreve o que você aprendeu aqui embaixo com a gente, vai ser bem bacana saber qual foi o seu aprendizado de hoje. Harley, cara, obrigado de coração, parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine verdadeiramente, cara, que você continue trabalhando nos seus bastidores e andando no caminho de Deus, para você ter uma vida pública de sucesso lá na frente. Amém. Beleza, meu irmão? Valeu. Fechou? Fechou. Tamo junto. Não desliga aí que eu já volto. Beleza.